Fisioterapia é usado para corrigir e tratar os problemas da coluna, mas a eficácia das sessões também depende de outras condições clínicas dos pacientes e da prática de exercícios físicos. Bom, mas para a gente saber mais sobre isso, eu estou aqui no estúdio com o Dr. Adalberto Caviari. Bom dia, doutor Adalberto, bem-vindo ao programa. Bom dia, Monique. A gente está aqui para tentar falar alguma coisa sobre doenças osteoarticulares. Então, muito obrigada por você comparecer aqui no nosso programa Mulher Brasileira e para atender os ouvintes mesmo, porque é muito importante. Saúde é o maior patrimônio que a gente tem. Com certeza. A gente tem que preservar, tem que fazer por onde. Agora, antes disso, porque a gente fala em RPG, o pessoal já pensa em jogo, né? Já dá logo a ideia, mas não é já pensa logo disso. em jogo, porque tem um jogo RPG, mas a gente está falando justamente da saúde óssea, né? Que é a sustentação do corpo, né? Os ossinhos, a gente tem que tomar cuidado. O que é a RPG realmente? O que pode ser tratado, o que não pode ser tratado com essa técnica? Veja bem, RPG é uma parte da fisioterapia, reeducação postural global. É apenas um dos enfoques que as nossas clínicas promovem como tratamento, tanto em Icaraí, Niterói, quanto em Alcântara, São Gonçalo. Mas a clínica em si, ela tem vários ortopedistas, várias RPGistas, por coincidência todas são mulheres, e mais fisioterapeutas, e farmacêuticos, e radiologistas, enfim, são duas clínicas que se interligam e que tratam as doenças ósseas em geral. Doenças articulares, como artrose, as tendinites, as politendinites. E o RPG, ela permeia todo esse tipo de tratamento? A RPG é uma parte, é aquela que faz dentro do tratamento... Para realinhar, então, a estrutura da Isso, pessoa. sempre com o propósito de realinhamento, ou melhor, de reeducação, de educar o nosso corpo. É porque as pessoas normalmente quando tem artrite, artrose, elas vão perdendo um pouco a postura. E quando a gente ganha um pouquinho de peso com gravidez, por exemplo, a gente perde um pouco a postura. Com certeza. A gente começa a ficar mais curvada porque dá dor aqui nos quadris, e a aí coluna é que entra pesa. exatamente a RPG. Aí ela funciona nesse sentido. Funciona nesse sentido. Só sim. que a RPG é uma pequena parte de todo o trabalho, de todo o trabalho da ortopedia em geral. Nós temos duas clínicas, uma em Icaraí e outra em São Gonçalo, em Elas Alcântara, se complementam as e elas clínicas? se complementam, porque os tratamentos também se complementam. Na clínica Confia, que é situada em Alcântara, nós já temos 23 anos no mesmo endereço, é sede própria, é um pequeno prédiozinho de 4 andares. Já tem um histórico ali na cidade. Já tem um histórico ali dentro do município. Hoje, sem dúvida nenhuma, é a clínica de ortopedia de maior volume de atendimento da região de São Gonçalo inteiro. E no caso da clínica, para esses tratamentos, ela atende a pessoa... Porque a gente sabe, tem muitas clínicas que atendem em particular, atendem pelos planos, e tem aquelas que são reencaminhadas de outras instituições, né? A gente sabe. A clínica, ela faz que tipo de atendimento? Por planos particulares? Todas as duas clínicas, tanto o Centro da Dor e Icaraí, quanto a clínica Confia em Alcântara, atendemos essencialmente planos de saúde. Então... No conjunto, temos praticamente todos os planos de saúde que existem na região. Olha que maravilha, porque as pessoas estão aderindo muito a planos de saúde para facilitar a vida. Hoje é o segundo maior mercado. O primeiro é o mercado do SUS, do atendimento público. Só que dificilmente você consegue uma terapia desse tipo pelo SUS. Porque realmente convenhamos que as pessoas estão indo para os planos de saúde justamente porque a saúde, infelizmente, ela difere da que passa da propaganda, né? Tá muito sucateada. Não podemos tapar o sol com a peneira. A saúde pública está sucateada, infelizmente, educação, segurança. A gente fica buscando, e os planos de saúde vêm dar esse respaldo para o paciente que está necessitado, e as clínicas, por isso que eu perguntei. As pessoas perguntam sobre isso. Então, uma clínica complementa a outra. Mas as duas aplicam a técnica de RPG, ou uma aplica e a outra não? As duas, no caso da RPG, as duas aplicam. Apenas para dar uma história. A clínica Confia, que está num bairro
popular, com um afluxo muito grande de pessoas, ela tem muito volume, uma quantidade muito grande. Nós chegamos a ter dentro da clínica ao dia 200 clientes para a fisioterapia e RPG, que circulam nas 14 horas que ela funciona. Nossa, mas entendeu? É muita gente, né? É muita gente. Mas é bom porque é um atendimento, né? A quantidade também de profissionais da área de fisioterapia e RPG é a maior da região. E é bom que a quantidade, ela não vai prejudicar a qualidade do trabalho. E o espaço é muito amplo. Então, a Confia é uma clínica grande. Para uma clínica de ambulatório, dificilmente você vê daquele tamanho. Não, e uma coisa boa, porque manter a qualidade quando tem quantidade, as pessoas já falam, não é possível. É possível porque a clínica mantém. Não, e tem que ter profissionais gabaritados servindo em todas as áreas. É verdade. Nós temos 11 ortopedistas, médicos ortopedistas, temos um cirurgião de coluna que faz o ambulatório lá e opera nos vários hospitais de Niterói e São Gonçalo. E temos 6 fisioterapeutas, 4 deles RPGistas. Enfim, o grupo de trabalho da clínica é um grupo bem diversificado. Tanto que 23 anos no mesmo lugar é sinal de êxito. Não são 23 dias. Agora, uma curiosidade, normalmente quando a gente fala em tratamentos da estrutura do corpo, quer dizer, nos ossos, a gente fica pensando, tem contraindicação? Porque às vezes um processo ele pode estar muito adiantado, seja de artrite, artrose, ou a postura mesmo do indivíduo, uma hérnia, vamos supor. É corrigível com esses tratamentos, como eu estou falando, que dão sequência juntamente com a RPG, ou não tem como escapar da cirurgia? Aí é que está. Até bem pouco tempo atrás, a gente dizia que a artrose ao final, depois de uma evolução ruim, era sempre cirúrgico. Hoje existem tratamentos que aí já são feitos no Centro da Dor, em Icaraí, que evitam a progressão da artrose, fazem uma reconstituição parcial da cartilagem. Nós trabalhamos especificamente com um tratamento chamado PST, Pulsed Signal Therapy, uma terapia alemã em que há uma reconstituição da cartilagem. Então, se a gente pega numa fase ainda média, intermediária, a gente consegue evitar que a artrose chegue ao seu ponto final. E tratamos essencialmente a dor. É porque diz que dói e deforma, né? Existem alternativas de tratamento em que você não precisa esperar o cliente chegar a uma deformidade incapacitante. É porque eu já vi pessoas com artrose, eu falei, gente, isso é artrose, que a gente normalmente quando fala em artrose, a pessoa reclama, eu tô com dorzinha aqui, uma dorzinha ali, mas quando eu fui ver pessoas que estavam realmente passando por esse problema, mas já estavam em estágio adiantado, tinha umas que tinham deformidade. Então a artrose é que ele chega até a deformar mesmo. A artrose é uma doença deformante. E incapacitante, né? Porque depois a pessoa não pode... Depois de algum tempo, a deformidade chega à incapacidade. Aí, podendo, caso... inclusive, chegar ao caso de cirurgias de prótese. Hoje, no mundo inteiro, a doença que leva maior número de clientes a uma cirurgia de prótese é a artrose. Tem gente que acha que são as fraturas porque quebrou. Não. A artrose deforma e dói ao ponto de ser obrigado uma cirurgia de reconstrução. Então, como é que a pessoa faz esse diagnóstico, então, para poder tratar justamente da estrutura do corpo? Olha, o diagnóstico ele só pode ser feito por um profissional ortopedista. Os outros, geralmente, quando se deparam com a possibilidade de uma artrose, encaminham para o ortopedista. Os outros que eu digo estão os fisiatras, os reumatologistas, os próprios fisioterapeutas. Isto provavelmente é uma artrose. O que fazer para comprovar? Encaminha ao ortopedista. Agora, como tratar a artrose? Aí é que vai ser
diferente conforme o seu estágio. Aí é individualizado o tratamento em cada um. Cada caso é um caso. Que tem contraindicações, por exemplo, alguns tratamentos para um e para outro? Claro, claro. E tem muita gente que confunde duas doenças que são similares nas articulações, mas que comprometem de forma diferente o organismo. Aí o tratamento tem que ser diferenciado. Completamente diferente. A artrite reumatoide, que atualmente se trata até com quimioterapia. Essa da febre, não é? Que pode dar em criança também. Essa da febre, dá em criança e dá toda uma alteração no restante do corpo, nos órgãos abdominais. Enfim, é uma doença reumatológica, artrite reumatoide. Já a artrose é uma doença ortopédica, para ser tratada pelo ortopedista. Mas elas dão sinais, por exemplo, a gente normalmente quando tem dor de cabeça ou dor de cabeça frequente, a pessoa sabe que é uma dor de cabeça esporádica e o outro fala assim, não, eu sofro de enxaqueca mesmo, não posso ver luz, não posso isso, aquilo. Quer dizer, a pessoa sabe mais ou menos diferenciar. Essas doenças dos ossos, elas são possíveis de diagnosticar, por exemplo, ou ter um alerta, o paciente, aquele que está passando pelo problema, por um desses sinais que vem ou não? Com certeza. Exatamente a comparação que você fez. Existe a dor de cabeça e existe a enxaqueca. Existe a artrose e existe a artrite reumatoide. Elas desenvolvem de formas diferentes. O importante mesmo é procurar um profissional para fazer a avaliação. Para chegar ao diagnóstico. Porque no Brasil, infelizmente, há uma cultura do tratamento da automedicação, comprar um remedinho na farmácia. O que o vizinho falou que é uma receita. O que o vizinho falou, exatamente isso, que acaba fazendo com que o cliente piore e chegue na mão do profissional já com alterações difusas que até atrapalham o diagnóstico final. Que camufla, então, o diagnóstico nesse caso. Mais ou menos isso. Um esconde o outro. E uma curiosidade, porque normalmente quando a pessoa vai fazer esses tratamentos, a pessoa que está passando pelo problema, né, ela normalmente, a gente vai fazer um check-up. A gente vê coração, vê os exames de laboratório, hoje em dia de vez em quando vê pulmão por causa dessa loucura que está o tempo. Mas normalmente quando se fala em check-up, a gente não fala em ortopedista, reumatologista, que seria o caso. É um grande erro, porque o ortopedista ele é treinado para diagnosticar a doença óssea antes mesmo dela se instalar completamente. Então, quando há você vai uma fazer... diferença fundamental. Se você pega uma artrose lá no início, em que ela está começando a destruir a cartilagem, e você começa a tratar com os remédios chamados condroprotetores, com esse tratamento que eu acabei de falar, o PST, você evita que daí a 4, 5 anos a pessoa obrigatoriamente tenha que operar. E quando você vai deixando passar que a deformidade já tomou conta, o tratamento cirúrgico é inevitável. É muito mais caro, e doloroso, é muito mais doloroso e o pior, é incapacitante. Se você pensar numa prótese de joelho, por exemplo, pode pegar 6 meses da sua vida e botar no armário. Você vai ficar 6 meses por conta de um pré-operatório, de uma operação e uma recuperação para poder voltar às suas atividades. E isso quando tudo dá certo. Porque eu conheci uma senhora, ela botou uma prótese no joelho e uma no quadril. Que eu não entendi muito a do quadril, mas ela botou também no joelho. Foi o ano da vida dela ali acamada. Ela não tinha vida. E ainda é pouco tempo. Ela ficou tempo, e depois ainda andou com muleta há muitos anos. Muito tempo andando com muleta. E aí depois eu soube que ela ia botar no outro joelho. Eu falei, minha nossa, vai ser mais mas, por exemplo, existe a artrite reumatoide, ela chega a um grau de deformidade que às vezes a pessoa precisa de 4 próteses. Nossa. 2 nos quadris e 2 nos joelhos. E tem predisposição, por exemplo, profissional, digo assim, profissões que predispõem uma pessoa a doenças nos ossos? Com certeza. O nome doença nos ossos é um nome muito vago. E é muito geral. A gente tem que observar principalmente uma diferença. Existem as doenças articulares, nas quais a principal é a artrose, e as doenças periarticulares, ou seja, em volta das articulações, próximo, colado na articulação.
que são as doenças tendinosas. Tipo LER, que a pessoa não quer. Que chamam de LER, que seria a lesão do esforço repetitivo. Computador, quem trabalha direto então, né? Como computador, como os profissionais de exercício repetitivo, costura, crochê e coisas semelhantes. Isto aí, existe uma outra situação que é o tratamento dessas chamadas entesopatias. Hoje, dentro do grupo ao qual eu pertenço, existe o tratamento chamado ondas de choque. Não é nada de choque elétrico. É porque falou em choque, eu já fiquei Exatamente. Só que o choque em inglês, quem tem o hábito de ler até mesmo a revista em quadrinho, vê a palavra choque e quer dizer pancada. O choque atrito. da atrito, pancada. A onda de choque, ela já tem há muitos anos na medicina, quebrando as pedras renais, o cálculo renal, num tratamento chamado liptotripsia. A doença renal, quando tem pedra, muitas vezes é tratada com a liptotripsia, que você nada mais faz do que fragmentar as pedras e para que depois elas sejam expelidas. São ondas, né, que eles fazem. Isso, tipo exatamente. Essa onda, de alguns anos para cá, ela vem sendo utilizada com o nome de ondas de choque na ortopedia. E, olha só, Mônica, eu digo o seguinte, é uma verdadeira revolução. Porque quantos de nós não conhecemos pessoas que têm o chamado esporão de calcânio e ficam, às vezes, perdem dias de trabalho porque não conseguem andar direito. Quantas pessoas têm aquela doença do cotovelo, a epicondilite, e ficam dias sem trabalhar porque a mão não consegue sustentar um prato. E isso é comum nos garçons. E outras doenças... E dá também no ombro, né? Que eles reclamam também. No ombro existem duas. A bursite, que é a mais conhecida, e as chamadas tendinites ou tendinoses. A tendinose de ombro, com 2 aplicações de mais ou menos 25 minutos da onda de choque, ela tem uma resposta excelente. Ela desaparece completamente a dor e o tratamento é efetivo. Não volta daqui a 1 ano, não volta daqui a 2 anos. É prevenir mesmo, é uma cirurgia sem corte. Então, o que é uma ótima prevenção e é uma revolução. Quem tem já essas profissões, quem já exerce, é bom ficar alerta e procurar um ortopedista. Qualquer primeiro sinal, procurar um ortopedista que trabalhe com ondas de choque. É porque tem pessoas que tem pessoas que ficam tomando remédios que passam a dor por anos e anos, e quando vão verificar... Exatamente. E aí mascaram o problema. E às vezes há um rompimento de tendão que pode plenamente ser evitado com a terapia de onda de choque. E evitar uma deformidade, né? Porque no aí caso... já vem o caso da artrose, que também leva a uma deformidade. É sempre estar atento aos sinais de dor, que dor já é um sinal que tem coisa errada, né? Com certeza. Eu digo sempre o seguinte, doeu, procura. Não deixa a dor passar espontaneamente, porque ela passa hoje, mas se ela representar alguma coisa mais sério, daqui a 1 mês, 2 meses, ela volta mais forte e até incapacitante. E justamente acostumada também com o remédio que a pessoa costuma usar. Muito. A automedicação é um grande problema no Brasil inteiro. Eu conheço pessoas que dizem assim, puxa, o Paco toma remédio há 20 anos e ele não faz mais efeito. Eu falei, mas 20 anos... O organismo acaba se acostumando. Ele até demorou. Doutor Adalberto, as pessoas que quiserem realmente ter informações, se tratar, porque acabaram depois da entrevista percebendo que tem algum problema. Ou que algum parente, alguém que não ouviu a gente aqui na Rádio Rio de Janeiro com a Mônica Cristi, que o objetivo do médico que vem a uma entrevista e é tão bem recebido como eu fui aqui na Rádio Rio de Janeiro, é exatamente divulgar tratamento, divulgar para melhorar. A prevenção é sempre melhor. E tratamentos que muitas vezes
poderiam ser cirúrgicos e que a gente tira da cirurgia. É menos oneroso e menos doloroso também, né? Com certeza. E as pessoas, como é que elas podem chegar então à clínica? Tem as duas clínicas que fazem esse tipo de tratamento, né? Aqui no Rio de Janeiro. Exatamente. No nosso grupo nós temos duas clínicas. O Centro da Dor, que é em Icaraí, Niterói, na Rua Marise Barros, 176. O telefone de lá, 610 2610 3338. 333.